Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá, meu nome é Edivaldo Ferreira Nascimento, sou aluno do programa de doutorando, sou doutorando do programa de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade, PPG-CTS, da UFSCar. Em conjunto com a minha orientadora, a professora Marta Pagan, nós escrevemos esse trabalho cujo título é Tecnologia, Interesse Público e Governança, um estudo sobre decisões institucionais em TI. As autarquias aqui mencionadas se referem principalmente às instituições da Rede Federal EPCT, que é uma rede que foi fundada em 1909 pelo então presidente Nilo Peçanha, com o objetivo de atender jovens carentes. As universidades federais também se enquadram nas informações e discussões aqui elencadas. Os institutos federais, o Cefetes e o Colégio Pedro II, são instituições que têm autonomia financeira, pedagógica e administrativa. No Brasil, há 634 campos dessas instituições, quase 12.500 cursos e também quase 1,7 milhão de matrículas. Nesse contexto, o CISP, ou seja, o Sistema de Administração dos Recursos e Tecnologia da Informação, é o sistema que organiza a gestão de recursos de tecnologia da informação na administração pública federal. Ou seja, é um sistema que engloba a rede federal, os institutos federais e o próprio MEC. Já o MEC, ele entra na discussão por ser um órgão que concentra diversas e elabora diversas normas, diretrizes educacionais e também recursos financeiros, influenciando assim diretamente as instituições e modelos educacionais do país. Os modelos de software e serviços de TIC, eles vêm na pesquisa, entram na pesquisa para trazer essa discussão sobre autonomia tecnológica, custos, sustentabilidade e flexibilidade. E também sobre a dificuldade, às vezes, ou quase sempre, de se escolher, de fazer as escolhas tecnológicas nessas instituições. O software livre, por exemplo, está ligado à inovação tecnológica, à emancipação tecnológica, à liberdade de conhecimento. Essa liberdade é elencada nas 4 liberdades do software livre, que foram elencadas pela Free Software Foundation, que é uma fundação que tem como objetivo trabalhar em diretrizes para garantir a liberdade do software livre. Ele costuma ter baixo custo, já que geralmente não são cobradas licenças para o seu uso. Por outro lado, há uma dificuldade de uso trazida pelos seus usuários. E também uma certa aversão ao seu uso por questões culturais, em que as pessoas estão acostumadas com outros tipos de software, como, por exemplo, o software proprietário. Aí, quando se deparam com software livre, elas têm uma certa aversão. Já o software proprietário costuma ter boas interfaces, ter um bom trabalho de marketing e também, geralmente, um bom suporte. Por outro lado, esse tipo de software dificulta a inovação. Ele concentra poder e conhecimento nas mãos de poucos. Por quê? Nesse tipo de software, no software proprietário, o código-fonte ele é fechado, ele é restrito. E a informação em um software, o conhecimento, ele está no código-fonte. Então, por isso que ele dificulta a inovação, porque você não tem acesso à informação contida de fato nele, no seu projeto de desenvolvimento. E também costuma ter custo alto, pelas licenças serem geralmente altas. Já os serviços de nuvem, eles já vinham crescendo antes da pandemia de Covid-19, mas o seu uso explodiu durante essa pandemia. Ele costuma trazer uma maior facilidade no uso das infraestruturas, já que você não precisa desenvolver, montar toda a sua infraestrutura, você já contrata uma infraestrutura pronta. Tem escala maior, como eu disse, maior facilidade, escalabilidade, menor custo
com a infraestrutura, e maior sustentabilidade, com otimização no uso dos recursos. Como que isso se dá? Através de um modelo em que, quando você não está utilizando o recurso que você contratou, outra instituição ou outro usuário pode utilizar esse recurso. Por outro lado, também há um maior risco com dados sensíveis, mudanças ou quebras de contrato e questões, no caso do Brasil, ligadas à Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Nesse contexto de serviço em nuvens, o SERPRO, que é a maior estatal de tecnologia do mundo, ele é o responsável pela nuvem de governo no Brasil, onde ficam sistemas e informações críticos para a administração pública brasileira. As boas práticas de governança de TI, elas buscam auxiliar os profissionais nessas escolhas de TIC. Aqui são elencadas 3 boas práticas, digamos assim. A norma ABNT NBR ISO 38500, que é baseada na norma internacional de mesma nomenclatura, e ela estabelece princípios de um modelo de avaliação, direcionamento e monitoramento da TI. Já o Guia de Governança de TIC do CISP, ele é baseado nessa norma BNT e também no COBIT, e também nas boas práticas que foram elencadas no serviço público, além de especialistas. A sua adoção não é obrigatória e o seu foco está nos resultados, na conformidade, transparência e na prestação de contas. Já o COBIT, ele é amplamente utilizado no mundo todo. Ele é utilizado também pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, para a fiscalização e para a elaboração de relatórios e guias. É um framework amplo, usado tanto nos setores públicos e privados, e principalmente nas últimas versões, ele pode ser utilizado, e é feito para ser utilizado, na verdade, em toda a organização, não somente nos departamentos de TI. Já a teoria institucional, ela vem explicar as pressões que as organizações como essas aqui ligadas ao MEC, os institutos, os Cefetes e tal, recebem do próprio MEC, de outros órgãos de governo, de outras instituições correlatas, inclusive as pressões que elas recebem internamente. O isomorfismo, nesse contexto, é o processo pelo qual as organizações, em busca de legitimidade em seu campo, tendem a adotar estruturas e comportamentos similares, parecidos, e elas ficam parecidas mesmo. Se dá através dos mecanismos, esse isomorfismo se dá através dos mecanismos de isomorfismo. O mecanismo de isomorfismo coercitivo é aquele em que há pressões, em que há pressões obrigatórias, em que as instituições são obrigadas a seguir determinado decreto, lei, instrução normativa. Ou até essa pressão coercitiva pode se dar por meio de liberações orçamentárias também, em que uma instituição pode falar para outra, libera determinado recurso se essa instituição fizer e implementar determinada política. Um exemplo bem específico de isomorfismo coercitivo é através da Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021, que é uma lei em que todos os órgãos da administração pública são obrigados a seguir. Já o isomorfismo normativo, nele as pressões se dão através do conhecimento técnico e científico, por meio, por exemplo, da academia e de profissionais do mercado de trabalho, como, por exemplo, através da exigência de certificações específicas. Os próprios modelos de governança aqui discutidos são exemplos de isomorfismo normativo. Já o isomorfismo mimético se dá através do uso de tecnologias e modelos que funcionam em outras instituições. Ou seja, é quando uma instituição copia algo que funciona em outra instituição. Que aí pode incluir sistemas, equipamentos, documentos, normas. Um exemplo, principalmente nos institutos federais, mas também em algumas universidades, é o SUAP, Sistema Unificado de Administração Pública, em que os institutos começaram a utilizar esse sistema.
Também equipamentos de rede, guias como o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, em que uma instituição acaba copiando o plano da outra instituição. Os assuntos nesses estudos foram abordados com o objetivo de contribuir com as discussões sobre políticas públicas relacionadas ao acesso à informação, à tecnologia e à democratização do conhecimento, o desenvolvimento tecnológico e científico local, assim como a soberania do Estado e do país. Com isso, eu finalizo e, ao finalizar, eu agradeço aos idealizadores do evento pela oportunidade que me dão em falar sobre esses assuntos e também agradeço a quem estiver assistindo ou ouvindo essa apresentação. Muito obrigado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.